Bom, pessoal, agora nessa parte a gente vai aprender a como configurar o seu ambiente Windows para poder operar de forma otimizada a sua estação, tá? A primeira parte é você acessar o suporte da ESUS, suporte.exus.org. Teremos aqui o seu login, né, e a sua senha. Você vai cair aqui nessa parte, vem em configuração do equipamento, baixar o ESUS Package, baixar, download direto. Vou colocar área de trabalho ou disco C. Vou colocar área de trabalho, ele não deixou salvar no disco C. Vamos aguardar aí alguns segundos, tá? Como que a gente detecta no Windows que a nossa placa de captura está instalada corretamente? Então a gente tem esse procedimento aqui, ó. Você vem iniciar, computador, botão direito, propriedades, gerenciador de dispositivos. Você expande esse controlador de som, vídeo e jogos. Quando você instalar o driver da placa de captura, a Diamond ele vai aparecer como USB 2.0 Audio e Video Capture, tá? Então aqui nós temos certeza que a nossa placa de captura está instalada de forma correta, tá bom? O ESUS Package terminou. Eu vou extrair. Então eu tenho aqui os drivers, por exemplo, da Diamond e outras documentações. Bom, eu tenho aqui Switch Sonotaco. Eu vou copiar o UFO Analyzer e o UFO 224. Ok. Vindo aqui, eu tenho o SyncDB, mando para a área de trabalho, mando para a área de trabalho o ícone do UFO, venho aqui no Analyzer, mando para a área de trabalho. Fecho tudo isso daqui. Então, eu vou colocar aqui Sync EPS 5 UFO EPS 5. Renomear UA EPS 5. Para que eu fiz isso? Para eu poder saber que esses são os arquivos, os ícones da minha câmera, tá? Eu vou no disco C e crio uma pasta data dessa mesma forma, tá? Que tá aqui. Mas eu vou operar duas câmeras em um HD. Então a recomendação é você vir aqui, EPS 5, EPS 6, tá? Aí você pega um UFO e um Analyzer, coloca dentro do EPS 5 e faça o mesmo por EPS 6. Dentro da pasta EPS 5 você vai criar uma pasta data e dentro da pasta EPS 6 você vai criar uma pasta data, igual eu criei aqui, tá? Então, na verdade, eu vou fazer isso daí aqui para vocês poderem acompanhar. Então, vou vir aqui, vou recortar, vou colar aqui, vou pegar essa data, vou recortar, vou vir na IPS 5 e vou colar, tá? Então, isso aqui são as instâncias
de programas e diretórios para minha câmera 5. Se eu tiver a câmera 6, 7, ó, a câmera 1, 2, 3, tá? Então é dessa maneira. Então eu vou vir, área de trabalho, um atalho para o data. O meu analyzer vai ter um atalho. O meu UFO vai ter um atalho. O meu sync vai ter um atalho, tá? Então tá tudo aqui, ó. Então eu vou ter a captura, eu vou ter a análise, na sequência eu vou rodar o sync, e se eu quiser tiver um acesso direto aos arquivos, eu vou por aqui. Então EPS 5, EPS 5, eu posso deixar até direto EPS 5, porque eu já sei que isso aqui é o sync. Resolvido o problema. Aqui, EPS 5, tá? Então eu tenho o UFO, Analyzer, o sync e o data do meu EPS 5, tá? Se eu tiver o 6, então eu vou ter os outros arquivos aqui, o 7, 8, 1, 2, 3, nessa mesma sequência. O que a gente tem que fazer agora? A gente vem em painel de controle, vamos otimizar o computador para operar como estação de monitoramento de meteoros. Hardware e sons, opções de energia, planos adicionais, alto desempenho, configurações do plano, suspender a atividade do computador nunca, desligar o vídeo, você pode colocar a cada 5 minutos, configurações avançadas de energia, principalmente quando você tem notebook, tá, pessoal? Disco rígido, desligar disco rígido, não. Coloca 0, senão você começa a ter arquivo corrompido. Suspender depois de algum tempo, não. Hibernar, nada disso, sempre funcionando. Configurações de USB, suspensão seletiva, não quero que suspenda a USB porque eu tenho uma placa plugada nela, tá? Botões de energia e tampa, quem tem notebook, pessoal. Aqui não apareceu a tampa, tá? Quando você tá usando o notebook, tem aqui a ação de fechamento de tampa. Aí você expande, aí vai ter uma opção assim, na bateria e na tomada. Quando tiver na tomada, você coloca não, para não desligar o computador quando você abaixar a tampa. Por quê? Porque daí você economiza energia, você tem lá a sua estação operando no notebook, mas você pode abaixar a tampa que ela vai continuar funcionando, tá? O Windows, o UFO vai continuar capturando, mas com a tela do notebook abaixada. Você economiza energia e também evita de cair poeira no teclado, tá? Opções para notebook vai ter aqui, tá? Nessa botões de energia e tampa. Não apareceu para mim porque infelizmente aqui é um desktop, tá? Feito isso, aplica. Volta, sistema e segurança, firewall do Windows, permitir um programa, vamos permitir a conexão com o nosso servidor, alterar as configurações, permitir outros programas, procurar, vai em disco C, vai dentro da sua pasta UFO, seleciona o curl, adiciona, habilita ele para público, permitir outro programa, procurar, busca o FFmpeg comum, esquece os 64 bits, pode usar esse daqui mesmo, tá? Abrir, adicionar, público, permitir outro programa, procurar, aqui não vai listar, mas você aperta o S, já vai aparecer syncdb.vbs, abrir, adicionar, libera para público e dá um OK. Está liberado o firewall do Windows, está otimizado o seu computador. Você tem dentro da pasta C a sua estação EPS 5. O que está faltando?
Tá faltando a gente instalar o NTP. Vamos configurar o relógio. Tá, eu venho aqui, Ctrl A, Ctrl C, copio toda essa lista. Sim. I agree, next, next. Esse é o programa que sincroniza a hora do seu Windows com o Observatório Nacional. Tem que ser feito isso, senão a sua estação vai capturar um meteoro com um horário diferente das demais estações. Isso é péssimo. Aqui a gente vai clicar aqui dentro e Ctrl V. Estamos colocando as listas de endereçamento dos servidores que fornecem as correções de time para o nosso relógio. Next. Não, clique em não. Você gostaria de rever a configuração geral? Não, não precisa. E aí você coloca Use System Account, usar a conta do sistema, que é o que vai mandar ler aquela lista de servidores. Next. Finish. Como eu sei que está funcionando? Iniciar todos os programas. Na verdade aqui é Quick NTP Status aqui, ó. Clicar com o botão direito, enviar para área de trabalho, criar um atalho. Então, fecho isso daqui. Bom, dando continuidade, pessoal, eu tive um problema no meu computador, no meio daquele processo que paramos na primeira parte. Eu tive que formatar a máquina e deixei tudo mais ou menos no ponto em que paramos lá, tá? Vamos testar se o NTP está funcionando. NTP status, você vai digitar. E aqui está. Então temos as correções aqui. Então o servidor está sincronizado com a estação do ON. Tá? E com o botão direito, a primeira vez que você vai abrir o UFO Capture, tem que ser como administrador, tá ok? Senão ele vai dar erro. A gente vem aqui, vamos selecionar a database, ou seja, a pasta onde vai ficar armazenados os dados. Então, no meu caso aqui é EPS5 data, no seu caso pode ser C data, ou C a sua estação XXX para cada sigla e a numeração 1, 2, 3, 4, de acordo com o número de câmeras que você tem. Lembrando que o padrão de estações são 3 letras e seguidos de número, que é a ID da estação. Tá bom? Então, data, C:2 data. Em seguida a gente vai vir aqui e vai colocar o nome do observador em maiúsculo, a sigla da estação, a longitude, latitude e altitude, tá? E a ID da câmera. No meu caso aqui é a ID5. A câmera, no meu caso, uma Exoscan, a lente Tamron, ou pode ser uma lente genérica, se for o seu caso você escreve aqui, a placa de captura também. Um detalhe, tá, pessoal? Se você vir aqui, digitar Diamond e clicar em espaço, ele dá um underline aqui, mas ele volta o cursor lá para o começo. Você tem que clicar a seta para o lado, correr o cursor, VC500, por exemplo, ok? Não deixa habilitada essa função aqui, tá? Deixa ela desabilitada. Como eu faço para ver a minha latitude e longitude? Você vem aqui, latitude e longitude de cidades do Brasil, tá? Então no meu caso aqui eu vou pegar São Paulo, cidade São Sebastião, e aí eu tenho aqui, tá? Então a latitude, você no padrão do UFO é menos 23,4536, tá? E menos longitude, menos 45,2435,
Tá? Tem uma variaçãozinha, tá, aqui, pessoal, mas isso aqui é coisa mínima. Altitude, eu tô a 939 metros, 939.0, tá bom? Então esse é o padrão. Operation. A gente vai deixar habilitada essa função aqui, login, tem que ficar habilitado, tá? Pick hold, JPEG, thumbnail, map.bmp, mark mais, leave image of long clip, ou seja, se tiver um clipe muito grande, aí é para ignorar a detecção, né? Se for uma captura muito grande, de 30 a 40 segundos, mas manter só uma foto dela, ok? Agora vamos configurar para que esse campo aqui do UFO ele busque o sync lá da nossa pasta onde está armazenado, tá? Então ele vai vir aqui, ó, EPS5 UFO 2 tal sync db.vbs. Você vai dar um espaço, vai colocar o seu login, que são as suas siglas, 3 siglas e ID da câmera, eps5@esus.org, espaço, você vai colocar a sua senha. Vamos supor que a minha senha aqui é abracadabra. Dá outro espaço, você coloca a porcentagem e X maiúsculo, tá? Eu vou clicar aqui, vou copiar, vou executar o Notepad e vou colar para vocês verem como que é. Então é o diretório onde está armazenado o arquivo syncdb, tá? E aí você vai dar um espaço, vai entrar com a sua ID, tá? EPS câmera 5@esus.org, espaço, a senha que foi definida quando você se cadastrou na ESUS, espaço, porcentagem X, tá bom? Aba Input, nós temos a placa de captura aqui, a gente pode ter várias placas de captura. Você vai colocar ESOSCAN, por padrão é 720 por 576. Esse é um sistema de imagem, tá? Conhecido como PAL, tá? Só que esse sistema PAL, ele trabalha a 25 FPS, então a gente tem que vir aqui e colocar assim. Então, se a sua câmera for sistema PAL, quer dizer que ela trabalha com 720 linhas na horizontal e 576 linhas na vertical, tá? A 25 quadros por segundo. Nesse caso aqui, essa câmera, ela trabalha com o sistema NTSC. Então, ela vai trabalhar a 30 frames. Só que a nomenclatura do 30 frames é 29.970 para esse sistema de TV, tá? É um sistema de TV que a gente usa, na verdade, tá bom? Então é 29.970, tá? Configuração padrão do UFO, pessoal. Detect Size entre 2 e 3. 2 fica bem mais sensível. 3 diminui um pouco a sensibilidade. Se você tem muito ruído na sua câmera, muito chuvisco na imagem, você tem que ir subindo isso aqui para 5, por exemplo, tá? A partir disso daqui, só se a sua câmera estiver num estado assim bem complicado, tá bom? Então a gente coloca aqui em 3. Mínimo de frames, 2 é mais sensível, 3 é o equilibrado. Eu costumo deixar aqui 3, aqui 3. Máximo de segundos, você está numa área que passa muito avião, que tem muita detecção, eu estou na fazenda, tem os insetos, coisa e tal. Então tem toda hora gerando falso positivo.
ou seja, capturas que não são meteoros. Então você estipula um limite de tempo. Então qualquer evento de detecção que ultrapassar 10 segundos, deleta, ele não é gravado, porém ele vai deixar a imagem da captura. Lembra aqui esse campo, tá bom? No meu caso aqui eu quero detectar tudo, eu tenho HD disponível, eu tenho tempo livre para poder ficar deletando tudo, porque tem noite que pode ter 1000 capturas, entendeu? Então isso aí você vai ter que saber trabalhar bem. Se você não tem muito tempo para dedicar para a sua estação, então você coloca aí um intervalo aí de tempo aí de 8 segundos, tá? Então dificilmente a gente vai ter um meteoro acima disso, tá? Pode acontecer. Se acontecer, a captura vai parar nos 8 segundos e você vai perder o resto do meteoro. Mas é uma questão de estatística, tá? A maioria dos meteoros, os mais longos já registrados, são 7 segundos, né, na rede. Pode acontecer, tá bom? De ter maior que isso, tá? Então 8, 10 segundos, tá bom? 0 quer dizer detecta tudo. EX size, 50. DL ratio, você coloca aqui 110. Min DL, você pode colocar 5. Min LN, 3. Aqui eu vou deixar configurado no padrão mais habitual, que é o que eu utilizo, tá? 110, 5 e 3. Ah, o que são isso daqui, Eduardo? Aí a gente precisa entrar nesse manualzinho aqui da Sonotaco, tá? Ele tem em português lá na página de suporte, tá bom? Tudo isso daqui. Então eu vou vir aqui em Index, vou colocar aqui no Sensitive Tuning. Aqui ele explica como funciona o sistema de detecção entre o equilíbrio de ruído de fundo com a força do sinal. Então ele tem, por exemplo, aqui mínimo frame number, mínimo de frames, que eu falei para vocês deixar em 3, que eu deixo em 3. O que é então? 2, tá? Com EX50 é o padrão, tá? Você vai registrar meteoros e sprites, mas evita também ruídos por raios cósmicos, né? Ruído elétrico, enfim, tá bom? Então aqui ele vai explicando cada um. Detect size 2 a 3, né? Que é esse daqui. E aqui, se você tiver uma assim, por exemplo, só quero registrar objeto muito brilhante, você vai colocar esses parâmetros aqui, ó. DL ratio, min DL, min LN e o detect size, tá? Então, recomendado 110, 10, 3, 3. Então tá 110. Aqui eu coloco em 5 para ficar mais, né, mais sensível, tá? Você vai colocar em 10 se você quiser. Aqui o min LN2 e o detect size 2, tá? Com meu céu, eu deixo nesse parâmetro aqui, tá bom? Talvez eu suba um pouco para 115 aqui, enfim. Então, basicamente é isso daqui. Então, isso daqui você vai ter que ir trabalhando cada noite. Eu achei que está detectando muito. Olha nessa tabelinha aqui, vai subindo esses parâmetros até chegar uma noite que você fala: poxa, peguei um número bom de meteoros e em relação às falsas capturas está no número adequado. E aí você mantém desse jeito, tá? Scintillation Mask, isso aqui obrigatoriamente tem que ficar habilitado, é ele que vai gerar os pontos, que são as estrelas, tá? Mas ruídos, dead pixel na tela também aparece como ponto azul, tá? Esses parâmetros aqui você deixa assim. SM Size pode colocar em 3, que é o tamanho desses pixels ocupados pela estrela. 5 ficam muito grande, eu coloco em 3. Isso aqui deixa assim. UTC, habilita a hora UTC, tá? Então ele vai pegar a hora atual, 3 e 7, vai colocar mais 3 horas. 6 e 7 vai ser o horário da captura, tá bom? E a legenda, né? Então vamos dar um play aqui, vamos ver o que acontece. Olha lá, temos
o sinal da câmera, tá? Se você comer bola e deixar esse tipo de resolução, olha o que vai acontecer. Então, o UFO está configurado para detectar 576 linhas na vertical, mas a câmera ela é sistema NTSC, ó. Então, a câmera só está gerando o sinal até aqui, então você está perdendo tudo isso daqui, que é a diferença de 576 para 480. Ela é colocada como uma faixa verde, tá? Então, quando tiver faixa verde, saiba que você está usando a resolução errada, tá bom? Se eu colocar aqui 25, ele aceitou, vai operar 25 fps, mas não é o ideal. Vou colocar corretamente. E vou dar um preview, tá? Legenda, tá vendo esse comando YPOS? Deixa eu maximizar. É a posição da legenda, tá? Você vai deixar ele em 0 ou 1, né? 1 para ficar, né, o ideal aqui. E a sua legenda ela vai seguir esse padrão, tá? Você vai colocar, deixa o esos.org sempre lá no canto, tá? Então o UFO ele gera até, deixa eu copiar, vim aqui no Notepad, colar. O UFO ele gera até aqui, ó, de legenda. Então você vai colocar sua cidade, barra, estado, essa barra vertical que no seu teclado ele tá ali do lado do Z, entre o Z e o Shift, espaço o seu nome, espaço sigla da estação e o exos.org, tá? Eu vou dar uma pausa agora, porque eu vou alterar ali a senha do meu login, que a gente vai fazer um teste lá no live, para saber se tá tudo ok. Vamos ver se com essa formatação que eu tive na máquina, eu também não deixei passar nada batido. A gente vai acompanhar isso junto. Então vou dar uma pausa, só para colocar minha senha ali no local. A sua senha da estação você mantém com você mesmo, tá bom? Não compartilhe ela, só compartilhe para quem está dando suporte para você, né? Que é o seu coordenador regional. Tá? Eu vou dar uma pausa, vou colocar minha senha aqui e a gente continua, tá bom? Beleza, pessoal, coloquei aqui a minha senha. Então, naquele diretório lá, eu tenho todo esse caminho para chamar o SyncDB, tá? Que é o arquivo responsável por fazer o sincronismo das capturas com o servidor, a minha ID, login, né? Que é o eps5@esos.org, e a minha senha. Lá no caso eu coloquei a minha senha. Estou dizendo que é a minha senha, tá? Ela é uma outra senha, não é isso daqui, tá bom? Vamos fazer um teste? Bom, finalizamos a configuração do Windows, do UFO Capture, sincronizamos a hora com o Observatório Nacional. Como que a gente vai saber se está funcionando tudo corretamente? Você vai abrir o seu UFO Capture, né? Você vai dar um preview aqui nesse botão, vai na área DB, seleciona a data, tá? Clique em REC, conta 1 segundo, REC off, espera acumular a gravação, né? Porque cada 1 segundo no UFO consome cerca de 50 megas. Então o computador tem que estar apto a gravar tudo isso corretamente nesse curto espaço de tempo, né? Gravou, você espera alguns segundos e vamos conferir se entrou a captura no live. A última captura, ela sempre é armazenada aqui, tá? Como eu estou fazendo essa captura hoje, no dia 27 às 3h50, porque mais uma vez deu problema na hora de fazer os tutoriais aqui com o nosso computador, então tivemos que pausar e retomar as gravações. Enfim,
São 3 horas e 50. Era para estar a última captura aqui, 3h50, né? Só que a última é 7/6, mas há um detalhe. O ciclo de giro desse calendário aqui para exibição é às 6 horas, então ele ainda está exibindo agora às 3h50 as capturas que começaram ontem, 6 da tarde, e terminaram hoje 7 da manhã. Então eu tenho que colocar aqui a data do dia 27 e atualizar a página. Então, ó, tá aqui. Hoje só tem uma captura que subiu agora às 3h50. Qual captura que é? A que eu acabei de fazer o teste para saber se a minha estação está configurada corretamente. E está. Com isso, você finaliza de forma autônoma a própria instalação e manutenção da sua estação.